Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã estamos aqui recebendo nossos convidados sempre muito especiais no Band Entrevista. Recebendo hoje minha querida amiga, deputada federal, Anny Ortiz. Muito obrigado pela presença, deputada. Uma honra recebê-la aqui na televisão. Estivemos juntos lá nos 60 Minutos da Rádio Bandeirantes há 2 semanas e hoje estamos aqui no nosso Band Entrevista para fazer uma análise dos primeiros 6 meses da agora deputada federal, depois de uma experiência muito grande aqui no estado, agora como deputada federal. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Fabiano, prazer imenso estar aqui contigo. Bom dia a todos, que nos assistem, para bater um papo, falar sobre esses 6 primeiros meses de mandato. Acho que já dá para a gente ter uma ideia, de como serão os próximos 3 anos e meio. Pois é, já dá para ter uma ideia? Eu acho que já, Assim, a Câmara Federal ela é bem diferente da Assembleia Legislativa aqui, a dinâmica é diferente. Acho que no começo, até a gente conseguir adaptar, porque eu fiquei 2 mandatos aqui. Então, o próprio ritmo de discussão dos projetos, de não ter o vai e volta, toda semana para Brasília, isso acaba que nos primeiros meses tem que ter um momento ali de adaptação, mas, e uma pauta também bem, projetos bem polêmicos, que acabam mexendo com a vida de todos os brasileiros. Pois é, eu tenho 2 questões, bem... O que foi a melhor notícia, ou seja, aquilo que mais lhe surpreendeu positivamente? E qual foi a maior decepção nesses primeiros 6 meses sendo deputada federal? O que não foi bem como a deputada imaginava, enfim? Esses 2 polos, o que foi mais positivo e a principal decepção? Sim, eu acho que de positivo, o que eu posso colocar é que muita gente diz, tu chega lá, tu não vai conseguir fazer nada, enfim, são 513, Tu imagina, são 513 deputados federais. E eu acho que não, que acho que tem sim possibilidade da gente conseguir ampliar, E esse era o meu objetivo, as bandeiras que eu sempre defendi aqui no estado, que é a questão do empreendedorismo, educação financeira, ter um estado mais enxuto, eficiente, contra o aumento de impostos. Eu acho que a gente consegue ver possibilidades de trabalhar com isso lá. Foi o lançamento da Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, da qual eu sou presidente. Tivemos um grande apoio em relação a essa frente parlamentar, que vai desempenhar um papel super importante dentro da Câmara Federal, de discutir projetos que estão tramitando, que dizem respeito ao empreendedorismo e também a questão do empreendedorismo feminino. E que eu acho que do que a gente vê de pior, talvez não elencar um aspecto, mas alguns, Acho que a cassação do colega deputado Deltan Dallagnol foi um momento bem ruim dentro da Câmara, até porque a gente viu ele sendo cassado com uma interpretação absolutamente errada e extensiva da lei, da lei da ficha limpa, porque o deputado não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar, como consta, que é requisito na lei para não poder concorrer, para se tornar inelegível, o candidato teria que responder por algum processo, ele não estava respondendo nenhum processo. E também outras questões, a gente viu nesses 6 meses a indicação do Zanin, advogado e amigo pessoal do presidente Lula, para o STF. Também isso é muito ruim, primeiro, para a imagem da instituição do STF. Eu acho que a forma da indicação deveria mudar, independente do presidente, não é porque é o presidente Lula, mas qualquer presidente, as indicações não poderiam ser indicações políticas, e ainda mais nesse formato que rasga a nossa Constituição, acaba com o princípio da impessoalidade, porque ali o que a gente viu naquela indicação foi praticamente um prêmio, uma recompensa por tudo que o Zanin fez ao então presidente Lula. Então, acho que esses fatos foram lamentáveis, além, obviamente, da recepção que o ditador venezuelano Nicolás Maduro teve no nosso país. Acho que não é só ruim para minha percepção, mas eu acho que é ruim para a imagem do nosso país. Quem defende
o Brasil, quem quer ver o Brasil crescer, se desenvolver e realmente se tornar uma potência, é lamentável que a gente veja, né, algumas situações que acabaram se tornando até recorrentes. Né? Agora, uma situação que a deputada até comentou conosco na Rádio Bandeirantes, no nosso 60 Minutos, toda semana, né, de segunda a sexta, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, nós temos o nosso 60 Minutos, está aqui na minha xícara híbrida. Nos acompanhe lá na Rádio Bandeirantes, das 8 às 9 da noite, sempre com os 60 Minutos. E aqui o Band Entrevista, é tudo para economizar, né? Tem que economizar. Maravilhoso. Mas a senhora me comentava em relação a justamente as discussões com os outros colegas deputados. Ela acaba sendo difícil porque são 512 mais a deputada, ou seja, 512 colegas que não se conhecem a todos, nem pessoalmente. E até a senhora me comentava que nem mesmo os mais antigos talvez não conheçam todos, porque são muitos e nem todos estão pessoalmente nos mesmos momentos, nos mesmos lugares. Exatamente. Tem a Câmara com a pandemia, né? Isso aconteceu aqui na Assembleia Legislativa também. Ela criou um sistema de votação virtual. Então, para dar presença, sim, tem que estar lá no plenário, mas para votar não necessariamente precisa estar no plenário. Então, acaba que naquele momento da votação, que todos os parlamentares deveriam estar no plenário, tem muitos deputados que não estão. Então, a gente acaba não conhecendo todos os parlamentares. Muitas vezes eu tenho um projeto, por exemplo, tem um projeto meu, que está tramitando na casa, que está para a relatoria de um deputado. Então, às vezes, a gente não conhece o deputado, acaba... Aí, claro, liga, conversa, mostra, né, explica ali o projeto. Então, acaba conhecendo porque tem algum objeto de interesse, né, ali comum para fazer uma discussão. Ou até mesmo dentro das frentes parlamentares, deputados que têm assuntos afins, acabam tendo uma interação maior, mas é muito difícil, né, conhecer todos os parlamentares, principalmente os que não fazem parte ou de uma frente parlamentar que o deputado frequenta ou de uma comissão, né, eu faço parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Comissão de Trabalho. Então, tem deputados que têm outras pautas que são bem diferentes das minhas, então a gente acaba não tendo essa interação, e realmente é muita gente, né, Fabiano, são 513, é muita gente poder conhecer, saber o estado que é, saber o que defende. Claro que tem alguns, né, que são obviamente mais conhecidos e quem frequenta mais o plenário ali, eu faço questão sempre, principalmente nos projetos mais polêmicos, de estar no plenário, de discutir os projetos, de conversar ali com os deputados, como eu fazia quando era aqui deputado estadual, sempre, e inclusive na pandemia eu disse isso muito, né, achava que era muito ruim votar projetos, principalmente projetos importantes, projetos que exigem um grande debate, votar à distância. Eu acho bem ruim, bem complicado. Deputada, em relação a ser o primeiro mandato, a gente viu, né, nas redes sociais alguns preconceitos com os jovens, por exemplo, com o próprio Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil. A senhora enfrentou algum tipo de preconceito nesse início, como por ser o primeiro mandato como deputada federal, por ser mulher, que a gente sabe, infelizmente, ainda é um ambiente muito masculino. Como é que foram essas duas questões nesse início, né, de 2023? Sim, a Câmara elegeu o Nicolas, né, que é bem jovem, foi o deputado mais votado, mas o deputado mais votado proporcionalmente, ele é do Cidadania, que é o Amon Mandel, deputado pelo Amazonas, que tem 22 anos, né? 22 anos, ele é super novo. A gente conversa bastante. O Nicolas tem um pouco mais, tem, né? Acho que 26, 27. Eu acho que eu não sei exatamente a idade dele, mas ele é um pouco mais velho. O Amon fez 22 anos e ele é do partido e nós somos uma bancada bem pequena, né? Então a gente tem bastante interação, troca, conversa, troca ideias. E acaba que... 27 anos tem o Nicolas. Obrigado, Nanda, informou aqui no ponto. Que acaba tendo essa interação. E, óbvio, todo mundo sabe que a política é um ambiente masculino, né? E eu já passei por episódios de machismo, de preconceito, mas eu acho que, assim, majoritariamente lá não tem acontecido, sabe? Eu fui bem recebida, assim, de forma muito respeitosa pelos colegas, e eu acho isso extremamente importante, porque ninguém que está lá, que se elege deputado federal, não tem uma história de trabalho,
Enfim, é difícil, né? Ninguém chega por acaso numa Câmara Federal. Então, eu fui recebida assim, com bastante respeito, apesar de entender, né, que, obviamente, é um ambiente masculino, aí começa aquela história de musa da Câmara, não sei o que e tal, mas eu também não deixo isso muito crescer muito, porque eu acho que a gente tem que focar no trabalho, tem que focar no que a gente está lá para fazer. E isso também impõe um pouco de respeito, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que exigiu muito respeito e também fui muito respeitosa com os outros. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Tem muita gente que exige respeito, mas também não respeita, né? Então, e lamentável, obviamente, os episódios que acontecem, né? Não só com o Nicolas, mas com outros deputados. Teve a deputada Júlia, que também teve, né, uma enquadrada lá de um deputado, que foi uma situação bem constrangedora que aconteceu na Câmara, entre outras que acontecem que, na minha opinião, tem que ir para a Comissão de Ética e tem que ser resolvido lá. O pouco que eu conheço, e até conheço bastante a deputada Ana Ortiz, imagino se alguém tentar alguma coisa. Faca gaúcha, faca na bota, a nossa expressão aqui. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai ver o nosso Asiana, que é o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, e também no segundo bloco a participação comigo do nosso diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlão Toiler, que gostou, né, do ambiente e vai estar de volta comigo para conversar também com a deputada Anne Ortiz. Antes de chamar o Asiana, como é que tem sido administrar a Anne Ortiz, mãe, esposa e morando, né, em Porto Alegre, mas indo e voltando a Brasília? Eu me lembro que nas duas ocasiões que a senhora foi mãe, as últimas entrevistas foram para mim ou para veículos que eu estava comigo participando, né? É verdade, bem lembrado, né? Agora, do Gabriel, que é o meu mais novo, a gente falou um dia antes, noite anterior, e ele nasceu no início da tarde do dia seguinte. Foi a última entrevista antes. Né? Exatamente, foi uma sexta-feira da noite, se não me engano, ele nasceu sábado ali por volta de 1h, 13 horas. É verdade. Olha, é difícil administrar isso, né? Porque agora não está grávida, não tem perigo de ser a última. Mas, assim, Fabiano, é desafiador, né? Para mim e para todas as mulheres que têm que organizar a carreira e a sua vida familiar e particular. Eu, particularmente, que tenho que ir e voltar de Brasília toda semana, então acaba sendo bem puxado. Eu tento, o período que eu estou aqui com as crianças, tornar esse tempo de maior qualidade possível, sabe? Que eu acho que é isso que é importante. Muitas vezes, e aí a gente se culpa, e não tem uma mãe que não carregue uma culpa, né, de ficar pouco tempo ou tem que cumprir compromissos de trabalho, ou também quer ter o seu tempo sozinha, né, como mulher, e depois que a gente se torna mãe, acaba que isso nos preenche e acaba até sobrepondo algumas das questões particulares, né, mas acho que preservar a individualidade é importante. Então, eu preservo muito por isso, assim, de estar com eles e estar bem e que aquele tempo seja um tempo proveitoso. Eu estava esses dias vendo aqui, zapeando, né, no telefone, nessas algumas horas que a gente fica em aeroporto e tal. E aí eu estava vendo um videozinho falando exatamente sobre isso, sobre o tempo dos pais, mães, né, com os filhos. Que muitas vezes o pai passa 24 horas ou a mãe com o filho, mas passa no telefone celular. Sabe, a criança está ali do lado, tu está fisicamente ali perto da criança, mas não está olhando para aquela criança, não está dando atenção para ela, não está dando o teu melhor para ela. Então, eu me apego muito nisso. Primeiro, para não me sentir tão culpada, porque eu gosto do que eu faço. Eu tenho muito orgulho de ser deputada federal. Eu tenho certeza que quando eles crescerem, eles também terão orgulho do trabalho que eu fiz, não só aqui no estado, mas do que a gente pode fazer pelo nosso país, de ser um exemplo, não só para eles, mas para outras mulheres que querem também entrar para a política, que entendem que podem participar, né, da vida pública e poder realmente, de fato, mudar as coisas e mostrar que tem uma voz ativa. E eu tento
ter o tempo deles de melhor qualidade possível, assim, e aí me dedicar, e eu acredito que sou uma boa mãe dentro das minhas possibilidades. E isso envolve também eu estar feliz no trabalho, porque não adianta tu estar lá o tempo inteiro, sabe, com a criança, 24 horas com ela, se tu não tá bem, não tá feliz ou tá frustrada por alguma coisa. Então eu tenho tentado, né, dentro do possível, administrar esse vai e volta, que é pesado, óbvio que é pesado. Toda semana para Brasília, lá é uma tensão sempre, né? Todas as semanas acontece alguma coisa, toda semana tem um projeto que dá bastante polêmica para votar. E voltar para casa, desligar esse botãozinho e virar mãe em tempo integral. Respirar um pouquinho. Deputada federal Anne Ortiz, conosco hoje aqui no nosso Band Entrevista. Nós vamos acompanhar agora um pouquinho do Asiana, o melhor restaurante asiático do Brasil aqui em Porto Alegre. E grudado, viu, Chiclé? Nós já vamos para o intervalo e voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, já recebendo também o diretor comercial do Grupo Bandeirantes, Carlão Toller, junto com a deputada federal Anne Ortiz. Asiana, intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista, todo sábado pela manhã, aqui na tela da Band. Você tem o Band Entrevista, sempre recebendo convidados muito especiais. Comigo no programa de hoje, a deputada federal Anne Ortiz. E já comigo também, o diretor comercial do Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlão Toller. Tudo bem, Carlão? Tudo bem? Sentiu saudades, né? Você gostou desse ambiente aqui também, né? Me senti à vontade, Fabiano. Me senti à vontade com o teu convite, com convidados especiais. Eu acho que é um palco de debate, é um programa muito importante do nosso Grupo Bandeirantes. Bom, daqui a pouquinho a deputada federal já me disse no intervalo que vai falar a que cargo ela vai se candidatar nas próximas eleições. Já me garantiu, vai falar agora aqui. Mas antes eu vou deixar que você fique à vontade com a nossa deputada. Muito obrigado. Deputada, a senhora é sempre uma voz muito poderosa no direito às mulheres, na defesa da bandeira feminina. Como é que a senhora vem avaliando esse horizonte, esse momento, esse 2023? Como é que está o projeto, como é que está a sua proposta em relação à defesa e à bandeira feminina? Você sabe que o que a gente tem percebido é que cada vez mais mulheres estão ocupando, né, espaço dentro da política. A gente vê hoje lá a bancada feminina no Congresso Nacional é de 91 mulheres. Ainda pouco, né? Para a proporção. Sim, né? mas é o maior número de todos os tempos, né? Então, eu acho que... eu sempre... E tem uma frase para mim que é referência, assim. Eu venho de uma família matriarcal, onde a minha avó paterna era uma mulher muito forte, que conduziu a família, assim, de uma forma muito firme, não só a família, mas os negócios. E ela foi sempre uma grande inspiração para nós, mesmo que tu não... verbalize isso, que ela não falava, olha, vocês têm que fazer dessa forma, ela sempre foi uma inspiração muito grande para nós. A minha mãe também é uma mulher muito, muito forte, muito trabalhadora, aguerrida, foi sempre uma mãe bem presente. E eu acho que muito mais, e disse isso lá no lançamento da nossa Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora, que as palavras, elas inspiram, né? Mas o exemplo arrasta. Então, eu acho que o exemplo de estar ocupando um espaço numa Câmara Federal, da gente aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, tem deputadas mulheres, né, que foram eleitas, cada uma dentro no seu tempo, dentro com uma idade diferente, com um momento de vida diferente. Eu acho que esse momento que eu vivo, de ter 2 filhos pequenos, de estar
ocupando esse espaço dentro do cenário nacional, também incentiva que outras mulheres também queiram não só participar da política, mas de acreditar nos seus sonhos. Quando eu virei candidata a deputada federal, Fabiano, muita gente me perguntava, mas como é que tu vai fazer com teus filhos? Anne, mas tu vai concorrer a deputada federal, e aí? E os teus filhos? E os teus filhos? Então, eu ia dizer, gente, os filhos não podem ser um impeditivo para que a mulher possa seguir na carreira, acreditar nos sonhos e evoluir na carreira também. Então, eu acho que a gente consegue organizar tudo, claro que tendo uma rede, né, familiar que te dê essa sustentação, e graças a Deus eu tenho um marido que é um paizão, assim, ele pega junto e na real não me ajuda, né? Ele faz a obrigação dele de pai. Eu sempre digo isso, as pessoas, teu marido te ajuda, não. Ele faz o papel dele, ele não está fazendo uma ajuda para eu poder desempenhar. Cada um desempenhando o seu papel dentro de casa, os dois também conseguem conquistar os seus espaços e poder crescer dentro das suas carreiras profissionais. Então, isso para mim é super importante e é o grande fator de eu poder ter falado, não, os meus filhos estão bem, vão continuar ali, eu vou continuar cuidando deles, mas vou poder seguir o que eu acreditava, que era o que eu queria fazer, sabe? Eu tive 2 mandatos como deputada na Assembleia Legislativa, acho que tá bom, sabe? Não queria... Porque eu também sempre falei, né, que era contra as infinitas reeleições. Então, eu não ia ficar aqui porque era cômodo para mim. Né? Então, eu queria esse novo desafio. E foi me dado, né, por quase 120 mil gaúchos, né, a possibilidade de estar lá, não só representando os que votaram em mim, mas representando toda a nossa população gaúcha. E a senhora será candidata a prefeita, a governadora? Eu já ouvi, prefeita, vice-prefeita, governadora, o que vai ser? Fabiano vem direto, assim, né? Ele não nem prepara. E o que vai ser das próximas eleições? Não, ele já vem, vai concorrer aqui. Pois eu não sei, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Acho que para o ano que vem ainda a gente tem, né, bastante tempo para discutir isso. Eu sempre digo, não dá para ter um projeto pessoal. Eu não tenho um projeto pessoal de que eu quero ser porque eu quero ser prefeita ou governadora. Eu, obviamente, se puder me somar a um projeto de Estado para que a gente possa ver tanto a nossa cidade quanto o nosso Estado se desenvolvendo, podendo apresentar melhores resultados para a população, fazendo as reformas que foram necessárias. Eu fui muito parceira dos governos que eu pude estar, né, como deputada estadual aqui, de reforma estruturante, reforma administrativa, reforma previdenciária, enxugamento da máquina vendendo empresas públicas, enfim, estatais, tudo que era para diminuir a máquina pública, a gente foi muito parceiro. Então, eu acho que a gente tem um projeto que vem dando certo, tanto aqui quanto no Estado. Agora, não nego que não posso fazer parte desse projeto, mas que isso não seja um projeto pessoal, porque eu acho que os projetos pessoais acabam prejudicando o processo que a gente vem de crescimento e aí, infelizmente, podemos ter aí retrocessos dentro do nosso estado ou da nossa cidade. Acho que é isso que a gente tem que evitar. Então, eu fui parceira do Ricardo e do Melo na eleição de 20, acho que estão fazendo um bom mandato aí, a nossa cidade claramente, né, tá melhor, o nosso partido faz parte da administração. E eu acho que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Temos 2 minutos, Carlão, para uma questão rápida para a deputada. Deputada, a bandeira do empreendedorismo feminino, ela se caracteriza como uma propriedade muito forte sua. Como é que vens avaliando o avanço nesse segmento? Eu sempre digo, o empreendedorismo não tem gênero, né? Mas eu acho que tu falar sobre o empreendedorismo feminino é importante porque... Veja, agora há pouco nós estávamos falando sobre maternidade, sobre o papel da mulher, da mãe dentro da sociedade. É óbvio que as mulheres têm mais dificuldades
para ingressar dentro do empreendedorismo ou enxergar o empreendedorismo como oportunidade e não como necessidade. Então a gente vê muitas mulheres empreendendo por necessidade, porque não conseguem se encaixar dentro do mercado de trabalho por causa dos filhos, ou porque não tem uma rede de apoio, ou porque não conseguiu vaga em creche e outras tantas questões. E não conseguem enxergar no empreendedorismo uma grande oportunidade que tem de mudar de vida, de liberdade econômica, de protagonismo, de emancipação e de dignidade. Então, é isso que a gente quer discutir com essa frente parlamentar. E, obviamente, que paralelo a isso, uma das grandes bandeiras que eu tinha aqui como deputada estadual e que agora eu levei para a Câmara Federal é a questão da educação financeira. Acho que a questão da educação financeira é fundamental e caminha lado a lado com a questão do empreendedorismo. Não tem como tu falar de uma coisa sem falar da outra. E a educação financeira, ela abre os olhos, a mente e a cabeça da pessoa, não só para empreender, não só para cuidar das suas finanças pessoais, mas para tudo, para falar sobre dinheiro. A gente trata de dinheiro o tempo inteiro, o dia a dia, tanto no público quanto no privado, e precisa falar sobre isso. Mas há ainda uma resistência muito grande de que as pessoas, e principalmente que a grande massa, tem acesso à educação financeira. Deputada federal Anne Ortiz, preciso de um corte só para fechar aqui, faltam 40 segundos. Deputada, é um sonho ser governadora, ser prefeita? Eu acho que é de todo mundo que faz política, é um sonho estar no Poder Executivo, né? Esse é o corte, então. Tá? Esse é o corte. Minha amiga, muito obrigado pela presença do Band Entrevista. Querido, muito orgulho de vê-la, sempre muito sucesso, volte sempre. O orgulho é meu de te ver Obrigadão. sempre fazendo tanto sucesso. Prazer imenso estar aqui contigo mais uma vez, né? E conta sempre comigo. Muito obrigado, deputada Anne Ortiz. Carlão, estás muito bem, viu? Pô, tô aprendendo aqui, né? Tô bem de professor, né, deputado? Tá muito bem, que volta Carlão. semana que vem, então. Estás convocado. Tá? Muito obrigado. Confirmado. Esse foi o nosso Band Entrevista, agradecendo sempre a nossa equipe técnica lá na suíte, ao Júlio, ao Chiclé, à Nanda, ao Gian na edição, o grande Ivan Salvaterra, nosso gerente de operações aqui no estúdio, grande Felipe, o nosso programa que tem também a gerência do Luiz Eduardo Rezende, com a direção geral de Lisiane Russo. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Na sequência, fique com a programação da Band TV. Lembrando que amanhã, você que perdeu o Alejandro Malo hoje pela manhã, antes aqui do Band Entrevista, amanhã, 7 da manhã, tem de novo para você conferir na tela da Band. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.